Boa noite. Olá, Tudo bom? tudo bem? Estamos ao vivo e eu estou feliz porque acho que é a primeira live que a gente faz junto, né? Sim. Você tá me vendo assim com a cabeça cortada? Porque eu tô me vendo com a cabeça cortada. Você está com a cabeça cortada. Não, eu não posso ficar com a minha cabeça cortada. Tenta levantar um pouquinho o seu celular ou então abaixar um pouco a sua cadeira, que aí vai te enquadrar certinho. Só um minutinho que eu vou pegar algum apoio para eu colocar aqui. Lucas, por favor, pega uma madeirinha daquela lá, por gentileza. Boa noite, Vamos. pessoal. Tá vendo? Ó, Ao já tem vivo é gente assim. entrando, hein? Quem sabe faz ao vivo, hein? Ó, Elias já está aqui, seja bem-vindo, Elias, o Magno da Arquitemp, Adriano Pimenta já está prestigiando a gente, Andrade Planejados entrou. Ó, Elias, boa noite, Elias. Olha que contraste, olha, um cara tão feio, uma moça tão bonita em cima, ó, olha que coisa. Ô Anderson, você é o meu eterno malvado favorito. Você sabe disso, né? E sabe o que eu estava pensando hoje? A gente ainda não se conhece pessoalmente. Exatamente. A gente já A gente trabalha, né, no Instituto, nós já nos conhecemos através do Instituto faz um tempão, né? E nós não nos conhecemos ainda pessoalmente. não nos conhecemos pessoalmente e a gente tem uma conexão tão especial, né? Exatamente. Precisamos mudar isso. Vamos mudar, com certeza. Então, ó, nós já estamos com 13 participantes aqui na nossa sala, né? E para quem ainda não me conhece, eu sou a Kenia Malves, sou aqui do Léo Social e todos os meses, na primeira quarta-feira do mês, a gente começa o nosso mês com algum convidado aqui no nosso espaço, né? E assim, a gente sempre traz aí os nossos parceiros, traz convidados de peso que realmente tem temas relevantes e interessantes, né, para o setor da marcenaria. E eu sou super fã do Anderson, né? O Anderson já está aí no setor moveleiro desde 2006 e dando consultoria para as marcenarias. Atualmente, ele é CEO da Anderson Rios Consultoria e viaja aí esse nosso Brasil aí, contribuindo com muitas marcenarias, né? Contribuindo para o fortalecimento do nosso setor. E durante os meses mais críticos da pandemia, nós tivemos a oportunidade de fazer várias iniciativas juntos, né? E assim, foi um grande prazer poder assistir mesmo as aulas do Anderson, acompanhar as consultorias, ser contribuição, né, em algumas delas. E assim, você contribuiu muito comigo, sabe, Anderson? Assim, eu aprendi muito sobre o nosso setor, sobre a marcenaria, caminhando com você. E eu sei que nessa noite, com certeza, vai ser um privilégio para quem está aqui te ouvindo. Vai ficar gravado a qualquer momento que as pessoas acessarem. Vai ser um privilégio poder parar um pouquinho de tempo para ouvir tudo que você tem para trazer para a gente aí nesse tema de como, Anderson, como que a gente pode lucrar mais com as nossas marcenarias sem gastar mais dinheiro? Conta pra gente o segredo nessa noite, eu quero saber. Vou contar sim, vou contar tudo. E assim, é um prazer imenso estar aqui com você, Kênia. É um instituto, para quem não conhece, gente, você que é do setor moveleiro, você tem que conhecer o instituto, o trabalho do Instituto Léo Social. Hoje, na minha opinião, hoje, sem desmerecer outras iniciativas, claro, mas é a iniciativa que tem mais, assim, peso, estrutura na formação de mão de obra para o nosso setor. No mercado tão carente de formação de mão de obra, o Instituto Léo vem, não é de hoje, já diante da pandemia, formou muita gente. Foi uma das primeiras instituições que a gente realmente viu que incentiva mulheres marceneiras, mães de família,
Eu sou fã de carteirinha do trabalho que o Instituto Léo faz. E assim, se você não conhece, entra no Instagram, acompanha o trabalho deles, vale muito a pena. E se você é dono de marcenaria, na região de São Paulo, quando você precisar de mão de obra, conversa com o Instituto. Você vai ver, você não vai se decepcionar. Eles formam excelentes profissionais, excelente mão de obra. E assim, é tudo com esse carisma dessa moça que está aqui, ó. E eu aprendi muito, gente, assim, na pandemia, nós fazíamos muitas reuniões e a Kênia, ela me ajudava a sair de 90 para vir ali para 30, sabe? Baixar aquela adrenalina, entrar na reunião assim, num estado de espírito muito melhor. Aprendi muito, muito com o jeito de ser da Kênia. E é uma grande amiga hoje, que assim, eu gosto demais. A gente se cumprimenta, né? Chega à noite, eu falo bom dia, flor do dia, porque Kênia é a nossa flor do dia e da marcenaria. E uma coisa interessante que a gente precisa comentar é redução de custos, gente. A gente precisa encarar o problema de frente. E primeiro de tudo que você que está aí nos escutando, tira o preconceito do vídeo. Tira o preconceito da forma de ver, de assistir sobre esse tema tão duro, esse tema tão cinza, né? Que ele não é assim cinza. A gente vai desmistificar isso aqui hoje. A gente vai falar de uma forma muito tranquila sobre isso. Eu quero começar falando, Kênia, sobre os ralos. Vamos fazer uma alusão, vamos fazer assim uma figura de linguagem, como se a gente estivesse numa grande quadra de esportes, e essa quadra fosse a nossa empresa, fosse a nossa marcenaria. E nessa quadra, cada atitude errada que a gente fizesse, que é que eu vou descrever aqui, é como se você colocasse um ralo. Sim. E aí você quer reter a água, e a água é o seu lucro. Você está assim, ó, quero fazer um cercado ali, eu quero cercar, eu quero reter água, eu quero reter lucro. E quando eu faço... Transformar uma quadra em uma piscina. Isso, eu quero transformar essa quadra numa piscina. E dentro dessa piscina, dentro desse recipiente, dentro desse grande espaço, eu quero começar ali a colocar lucro. Algumas pessoas começam gotejando, outras pessoas jorram, outras pessoas têm um fluxo interrompido, mas a intenção é sempre estar enchendo aquele recipiente. E quando a gente não encara o nosso negócio da forma correta, quando a gente toma atitudes, que eu vou explicar quais são, é como se nós colocássemos ralinhos dentro desse espaço e o nosso lucro escoasse por ali. E muitas vezes a gente não vê. Muitas vezes a gente não entende esse lucro. Só para eu me situar aqui, quanto tempo é a palestra? São 30 minutos, a gente vai até às 19 horas. Tá, então vou procurar ser bem objetivo aqui para a gente não perder linha de raciocínio, tá bom? Sim. E vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, vocês que estão nos assistindo, a audiência, pode fazer pergunta, pode interromper, só não pode xingar eu. Não pode interromper. Eu não vou deixar, pode deixar, eu estou aqui para te defender. Vai lá. Pode avisar que a gente vai estar lá na Formobile também, chamar esse povo para a Formobile? Sim, pode avisar, vamos estar lá na Formobile. Léo Social vai estar na Formobile, né, Kênia? Vamos estar lá. Também, nós também estaremos lá. Uma coisa muito bacana, ainda vamos montar uma fábrica ao vivo lá na Formobile, viu? Vocês não peguem por esperar. Gente, para começo de conversa, para aumentar o lucro na minha marcenaria, a primeira coisa que eu tenho que fazer é observar aonde eu estou gastando dinheiro à toa. Aonde eu estou gastando dinheiro quando eu não precisava. Você quer ver uma coisinha boba que você pode fazer, Kênia, para você evitar de gastar dinheiro? Imagina comigo o seguinte. Você vai todo dia... Você tem um projeto. O dono da marcenaria, ele tem um projeto. Sim. Aí, ele não faz o dever de casa dele. O que é o dever de casa? Ele não faz o levantamento correto do projeto. Aí ele vai na marcenaria, na revenda, lá na Léo, e compra assim, ó. Aquela lista de insumos está incompleta. Aí ele vai uma vez. Ele saiu da marcenaria, o tempo dele... o dono, é o funcionário mais caro da marcenaria. Ele não se atenta com isso. Aí ele sai da marcenaria. Muitas vezes a gente dialoga com empresas menores, né? Que muitas vezes é 2, 3 pessoas que trabalham. Ele sai da marcenaria para comprar
os insumos que ele precisaria comprar, correto? Sim. Ele gasta dinheiro. Aquele tempo que ele está saindo da marcenaria, aquele tempo custa dinheiro para ele. Aquele tempo custa dinheiro. Aí ele foi na revenda, comprou aquele produto. Aí o projeto está no meio. O projeto está no meio. Aí, faltou uma corrediça. Faltou uma dobradiça. Faltou isso. Aí ele para o que ele está fazendo. Aí vamos supor que ele não vá lá na Léo para comprar. Ele liga, pede por telefone, um motoboy ou alguém vai entregar. Aquele período que o projeto parou por falta de material na marcenaria, o que aconteceu? Esse período ele custou. Quanto mais tempo esse projeto ficar dentro da tua marcenaria, mais caro ele vai ser. E você não vendeu. Quando você fez a venda, você não contabilizou esse tempo a mais, esse retrabalho. Então, o primeiro passo para você aumentar o lucro da marcenaria é o quê? É fazer o planejamento correto depois que você vendeu o projeto. Esse é o primeiro ponto. Oi. Eu costumo dizer aqui para o pessoal, né? Respira 3 vezes. Pegou o projeto? Respira 3 vezes e vamos fazer direitinho essa lista de materiais. Vamos planejar como vai ser a produção, né? Tipo, respirar 3 vezes vai ser essa pausa aí para, tipo, para tudo e se concentra nesse momento, né? Do planejamento. É isso que você está trazendo para a gente, né? Tipo, exatamente. É isso. Planejamento de produção para você poder planejar as suas compras e não ter um retrabalho. Exatamente. Valorizar a sua hora, né? Como o funcionário mais caro da sua marcenaria. Isso, o funcionário mais caro da marcenaria é o dono. Vocês imaginam o seguinte, vamos fazer uma outra figura de linguagem. Eu amo figura de linguagem. Imagina que você tem um rio. Você tem um corguinho ali, você tem um rio. Aí você faz um muro. Se você fizer um muro e não fizer uma passagem de água, a água vai estancar, não vai? Sim. Toda vez que o dono ou o projetista ou aquela pessoa que é responsável pelo fluxo de produção da marcenaria, ele para ou ele não fez o trabalho dele direito, todo o processo para. E ao parar, ele atrasa e vai represando. E ao represar, ele vai ficando cada vez mais caro, porque ele requer mais horas de trabalho. Então, a primeira chave para você tirar, para você conseguir, como eu posso te dizer, para você conseguir potencializar o lucro que você quer obter naquele projeto que você vendeu, é justamente fazer com que ele fique o menor tempo possível dentro da sua marcenaria. Esse é o primeiro ponto. Esse ponto é fundamental. E por isso que eu comecei falando dessa dor que o marceneiro tem, é que ele para muitas vezes o projeto para ir comprar uma peça que faltou. É um funcionário que muitas vezes falta. Isso é que causa o primeiro prejuízo. O segundo prejuízo também que causa é o retrabalho. Quando a gente vende, Kênia, nós não vendemos pensando no retrabalho. E o que causa retrabalho hoje dentro da marcenaria que vai roubar o teu lucro? Imagina o seguinte. O cara foi na tua casa e planejou a sua cozinha. Só que ele foi lá às pressas, ele mediu as pressas, e ele não percebeu que embaixo da pia tinha uma coluna hidráulica, um shaft ali. Sim. Aí ele vai na tua casa para instalar, aquela operação que iria demorar 2 dias, 1 dia que seja, ela passa a demorar 4. Por quê? Porque ou ele vai ter que transformar a sua casa numa marcenaria, ele vai ter que recortar tudo ali, o cliente vai ficar chateado com ele. Você está entendendo? A cliente, que ele fez uma marcenaria na casa do cliente, e aquilo vai demorar muito mais. Ele vai perder material. Então, o que acontece? Isso também é um grande ralo que você tem dentro da sua marcenaria. Você quer ver um outro ralo gigante dentro da marcenaria? Se nós pegarmos hoje, imagina comigo assim, quanto que custaria mais ou menos uma fita de borda de 22 por 0,4? Vamos falar aqui, em alguns lugares R$1, outros lugares 80 centavos. Aí o marceneiro, para economizar, o que ele faz? Ele deixa de fitar os pontos que são visíveis.
Ele deixa de fitar aqueles pontos que são visíveis, correto? Sim, mas eu já também sobre isso. Sim. Aí o que ele faz? Ele entrega para o cliente. Primeiro que ele chega com o móvel na casa do cliente, o aspecto do móvel, isso a gente trazendo para o lado subjetivo da coisa, já não é um aspecto tão profissional assim, porque o cliente está vendo o móvel com os tocos expostos. Aí ele instala esse móvel, e isso principalmente em móveis de cozinha e banheiro. O que vai acontecer? A umidade vai entrar justamente por esses pontos vulneráveis. Sim, porque não vedou ali, né? A fita de borda Não ela tem vedou. poder também, né? De vedar ali. Aí esses R$ 10 que ele faz de economia, das fitas que ele deixou de fazer, ele esquece que quando isso dá problema, e tem muito mais dinheiro dando garantia, né, falando que vende, e dando garantia acima do que deveria, aí o que acontece com ele? O cliente liga para ele, olha, meu móvel aqui estufou a lateral. Ó, a gaveta estufou. Aí ele vai na casa do cliente, ele não contabiliza isso. Muitas vezes é ele ou um funcionário, vai na casa do cliente, pede um meio-dia, tira aquela peça, traz para a marcenaria, pega o material de novo, refaz aquela lateral, não fita de novo e coloca no mesmo lugar. Ele não vendeu... Começa a ser freguês do freguês dele, né? Exato. Ele vira habituê na casa, né? O pessoal, quando é prédio, o pessoal da portaria já conhece ele pelo nome. Mas não é do tanto de venda que ele fez lá, não. É de tantas vezes que ele visita aquele cliente para dar assistência. Porque é do móvel estufado, pode subir. Isso. Aí o que acontece com ele? Ele pega e não contabiliza isso. Ele acha que a economia que ele fez na fita e do tempo que o carinha ia fitar é muito maior do que ele realmente fitar tudo, levar e aí sim conseguir dar uma garantia para o cliente. E ele não contabiliza. E fora várias indicações que vai perder, né? Exatamente. Aí ele entra... Sabe, Kênia, você sabe qual que é o maior problema de você entrar na guerra de preço? Não sei. É você ganhar. Se você ganha a guerra de preço, significa que o teu preço está menor e você entra num círculo vicioso da marcenaria, que é onde você começa a vender preço, você não consegue vender produto. E aí você vai entrar num círculo que você vai fazer o quê? Você vai comprar insumos mais baratos para poder justificar o seu preço menor. Esses insumos mais baratos vão começar a quebrar mais, a durabilidade não vai ser igual, e aí a sua rentabilidade, o seu lucro vai ficando cada vez menor. Sim. Então, um outro inimigo muito grande do preço da sua marcenaria é a negociação que você faz, é a guerra de preços. É você, marceneiro, que muitas vezes não consegue ainda agregar valor no teu móvel. Se você não precisa responder para a gente aqui no comentário, mas se você tem vendido sempre o kit básico, que é móvel em branco TX, com corrediça telescópica light e puxador gola, e mesmo assim não está conseguindo vender, está baixando no preço, está reclamando que o preço está alto, você está sendo inimigo da tua lucratividade. Eu costumo dizer aqui, Anderson, costumo dizer aqui para o pessoal que ninguém pede desconto para Ferrari. Não. Então, assim, você, marceneiro, precisa convencer que você faz um trabalho tão precioso que é uma Ferrari. Você faz o melhor móvel tecido branco. E é isso. E dá o seu preço, dá o preço que precisa ser mesmo praticado, né? Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Vou dar uma dicasinha que a gente sempre coloca nos nossos clientes de consultoria. E lá no Afiando a Serra também, depois a gente explica o que é o Afiando a Serra. Que é assim, existem inúmeras maneiras de agregar valor no móvel sem que você precise, para isso, muitas vezes mudar a sua forma construtiva. Depende muito da forma como você vende o teu móvel. E isso influi na sua lucratividade. Por exemplo, muitos marceneiros falam assim, eu vou fazer um móvel inteiro, eu tenho uma pia de 2,50 m para colocar armário embaixo. O marceneiro, a primeira visão dele, o que é? Eu vou fazer um móvel só. Por quê? Porque eu vou economizar material. Aí vamos supor, eu, Anderson, tenho essa visão de fazer uma pia de 2,5, eu vou fazer exatamente o móvel do mesmo tamanho, inteirão, 2,5. A Kênia, como é uma pessoa muito mais, que já está muito mais antenada, já percebeu
que isso não é tanta vantagem assim, ela vai dividir essa pia em 3 partes, em 3 módulos. Desculpa, marceneiro, muitas vezes com a cabeça ainda lá no passado, vou falar assim, eu vou economizar 2 laterais desse móvel. Ela está tomando prejuízo de 2 laterais. Só que a Kênia, ela vai pegar esse móvel, ela vai transportar. Geralmente uma pessoa consegue transportar sozinha se o móvel for menor. Uma pessoa consegue montar esse móvel sozinho. E o cara que fez um móvel enorme? Primeiro que ele não consegue entregar esse móvel sozinho. Segundo, que para montar ele também não vai montar sozinho. Terceiro, que se der algum problema na medida, ele tem que tirar o móvel inteiro para levar para poder consertar. O cara que fez por módulo, não. Então, aquela economia que eu acho que eu estou tendo, com 2 laterais a menos, ela se torna muito, muito irrelevante em relação ao tempo que eu ganharia se eu dividisse o módulo em 3. Então, o seu lucro, por isso que eu falei, gente, não podemos ter o preconceito na hora de entender o conceito. Então, o seu lucro que você achou que você teria no material, ele se torna um prejuízo. E aquele marceneiro que já entende essa forma de fazer, ele consegue entregar mais rápido, instalar mais rápido, muitas vezes com menos mão de obra. A lucratividade dele, vai lá para cima. Sim. Então, em linhas gerais, e você vê que interessante, né, Kênia? Até agora a gente não falou de investir R$1 em nada. Não. A gente só falou em mudança de postura. Sim. Em pensar nos processos, em analisar como que pode melhorar o processo que já existe, né, Anderson? Já existe, não é nada, ninguém está reinventando a roda. Sim. Quer ver uma outra coisa interessante? Limpeza da marcenaria. Tem gente ainda hoje, em 2022, tem marceneiro que acha que limpar a marcenaria, deixar a marcenaria limpinha, organizada, é bobagem, porque ele sempre viveu assim, ele aprendeu assim, ele trabalhou assim. A economia que você tem, deixando a sua marcenaria limpa e organizada, com as ferramentas todas à mão, com os insumos todos à vista, organizados. Muitas vezes, eu nem vou falar termo técnico de estoque, mas ali etiquetadozinho, catalogado. Você tem muito mais lucratividade com o fluxo de pessoas e de objetos, de insumos dentro da sua marcenaria, do que você teria se fosse desorganizado. E aí a gente entra no layout. Você já visitou muitas marcenarias, você me falou, né, Kênia? Sim. Você já entrou em marcenaria que parece um campo minado, que você olha para dentro, você tem que desviar para lá, para cá, para cá, para cá, para cá? Dá medo, ainda mais eu que sou assim, pequenininha, toda minhona, eu falo, meu Deus do céu, vai cair alguma coisa aqui na minha cabeça. Vai desabar alguma coisa, eu vou pisar em alguma coisa, eu vou escorregar, vai dar algum problema. As pessoas não entendem, o marceneiro não entende que existe um fluxo correto para você trabalhar dentro da marcenaria. Tem marcenarias que você faz um zigue-zague imenso e o material está lá no fundo. Gasta-se mais tempo. Não precisa acreditar em mim, gente. Não precisa acreditar em mim. Faz uma experiência. Você que tem essa marcenaria com o layout aí, com a posição das máquinas toda danada, faz um dia, cronometra. Você cronometrando o tempo que você gasta para pegar da entrada até o fundo, então para pegar do fundo algum móvel e levar para a rua, cronometra isso. E depois faz o mesmo percurso num espaço reto para você ver o quanto que você economizaria. O quanto mais rápido seria o seu processo, o seu caminhar, o seu executar as coisas dentro da marcenaria, o quão mais barato isso seria. Isso também é uma forma de aumentar a lucratividade. Eu lembro quando a gente participou da mentoria com você, eu lembro que foi a primeira tarefa de casa que você deu para os marceneiros foi arrumar a marcenaria. Arrumar a marcenaria. Escutar os marceneiros dizendo o resultado que trouxe isso foi muito legal, porque não é só... E vai deixando também, assim, a marcenaria com uma autoestima melhor, né? Porque eles começam a se achar dentro da marcenaria, né? Então, aonde estão as máquinas, aonde está o material, e também essa questão do processo, porque muitas marcenarias são em espaços pequenos, né?
E Sim. se consegue fazer com que esse espaço pequeno ele seja organizado, ele realmente é um espaço produtivo, né? Então, assim, não é o tamanho, mas o layout e a organização são muito determinantes para dar um bom trabalho no dia a dia, né? Quer ver uma coisa que está intrinsecamente ligada à organização? Quando você tem ali, você não tem organização, muitas vezes o marceneiro precisa de uma chapa, ele está terminando um projeto. Às vezes ele precisa de uma meia chapa, um quarto de chapa, e ele está tão desorganizado a marcenaria, os retalhos está tão jogado, que ele não vê que ele tem aquele pedaço, ele vai comprar uma chapa nova. Quando ele comprou a chapa nova, ele fala, nossa, eu tinha essa chapa aqui. Eu E olha tinha o só um prejuízo. pedacinho, né? Eu tinha essa sobra aqui, cara. Fita de borda. Às vezes ele precisa de 50 centímetros, 30 centímetros para terminar um projeto. Ai, não tem aquela fita de borda. Aí compra um rolo caro de fita de borda. Quando ele vai mexer nas coisas, estava lá. Às vezes um pedaço muito maior do que ele precisava. Então isso tudo tem a ver com a organização e reflete imediatamente na lucratividade. Então Com tudo certeza. isso, gente, reflete no quanto você ganha de dinheiro. Você não vai... É até um recado passar, assim, pode até ser meio duro, mas é assim, marceneiro, para com essa história de achar que você vai aumentar a sua lucratividade comprando material direto da fábrica. Ah, eu quero comprar MDF direto da fábrica. Eu quero isso. Não, não é isso. Não é isso que vai aumentar a lucratividade da tua marcenaria. O que vai aumentar a lucratividade da sua marcenaria, primeiro ponto, é você separar dias da sua semana, período do seu dia, para fazer cada tarefa. Um minuto seu, debruçado ali na sua mesa, analisando corretamente o projeto que você vendeu, pode equivaler a dias lá dentro da oficina. Isso é real. Esteja ali, separe o seu dia para que você faça cada tarefa no seu tempo devido. Mesmo isso para você que trabalha, é um homem só trabalhando sozinho. Se você fizer isso, você vai ter mais lucratividade. Outra coisa, Kênia, eles não conseguem usar o mercado a favor deles. Você sabia que você tem uma curadoria de mercado à sua disposição gratuita? E eu te provo. Se a gente for pegar hoje, quantos padrões de MDF a Léo tem? Um monte. Acho que Sim, todos uma do mercado. quantidade. Meu Deus, eu já logo pensei aqui no estoque da Léo. Falei, ai, ai, ai. Mais de 600 padrões diferentes no mínimo. Só que acontece o quê? Está cada vez mais cíclico a coisa. Está cada vez mais cíclico. E é cada vez mais parecido com a moda. Então ele faz assim, caramba, ao invés de eu mostrar aquela montoeira de catálogo para o meu cliente, o que eu faço? Eu vou saber quais são os que estão sendo mais vendidos naquele momento. E Sim, quem melhor para falar isso para ele do que o vendedor que atende ele, né, Léo? sim. Liga pro teu vendedor, falou, ô bonitão, ô bonitona, fala para mim assim, quais são os 5 padrões que mais vendem? Que mais estão vendendo ultimamente? O cara vai saber falar isso para ele de cor. Aí ele chega no parceiro dele, no arquiteto, no designer que manda serviço para ele e fala assim, ô fulano, ó, tá vendo esses padrões aqui? Essas cores você tem usado bastante? Poxa, ó, dessas 5, 3 eu uso bastante. Essas outras aqui são o que eu uso. Faz um apanhado ali de 10 cores. O que você vai fazer com isso? Você vai fazer um preço diferente, um custo diferente, em um prazo diferente para essas 10 cores. Você vai continuar oferecendo tudo que o cliente quiser comprar. Você não vai engessar ele. Mas você vai ter um preço diferenciado para isso que está tendo mais no mercado. Porque geralmente tem mais. Elas têm todas as espessuras e tem fita de borda. Ao fazer isso, você consegue o quê? Ter mais lucratividade. Por quê? Você consegue comprar em volumes maiores, você tem isso sempre no estoque da revenda, e você consegue trabalhar com o estoque da revenda e não com o seu. Com certeza. Com E certeza. isso é aumento de lucratividade. Nossa, Anderson, acabaram de levantar aqui a plaquinha que falta só 1 minuto para nossa live acabar. Eu Mas falaria, continuaria aqui na sua companhia um tempão, mas a gente, regra é regra, né? Não tem jeito. sim, sim, mas é bom deixar o pessoal aí com esse gostinho, né? E eu queria muito que você falasse sobre esse teu projeto do Afiando a Serra. E a gente quer trazer mais parceiros, né, desse projeto, né, do Afiando a Serra, para trazer assim
agregando, né, para o nosso setor. Você já me apresentou e eu gostei bastante do projeto. Então, assim, você aí é o pai do projeto, então fala um pouquinho e a gente vai estar finalizando aqui a nossa live, né? Com você falando um pouquinho aí para a gente do que é o Afiando a Serra. E com fé em Deus, nos próximos meses a gente traz mais aí os seus parceiros do Afiando a Serra para falar um pouquinho mais sobre as outras áreas que vocês trabalham e orientam. Então, assim... Com certeza. O Afiando a vai... Serra é uma iniciativa, o Afiando a Serra é uma iniciativa minha, do Vanderlei Martins e do Humberto, da Marcenaria Hall Design, onde nós criamos um ecossistema para trazer capacitação para o marceneiro, cursos sobre projetos, sobre marketing para marcenaria, sobre gestão e network, principalmente network, além desse vasto conhecimento que tem lá, network. É um ambiente que fomenta a interação, fomenta o crescimento profissional e o Afiando a Serra vai estar na Formobile. A gente tem um projeto maravilhoso, muito grande, onde a gente está num estande de 220 metros quadrados, onde a gente vai montar uma fábrica fabricando em tempo real uma casa com 12 ambientes, dentro da Formobile. Muito legal. Vai ser muito bacana, acompanha nossas redes sociais, o Instagram é Afiando a Serra, entra lá no Instagram, você vai ter muita novidade, vai ter muita coisa bacana. Quem está lá já está usufruindo, está gostando muito. Tem todo o meu conteúdo de gestão, de projetos, tem o conteúdo do Humberto, que é a maior referência hoje no mundo digital de marcenaria, falando tudo sobre marketing para marcenaria. O Vanderlei, que é o guru dos projetos hoje também. Todo o material do Vanderlei está lá dentro do Afiando a Serra também. Então não perde tempo, entra no Instagram do Afiando a Serra, você vai saber muito mais. Tá muito bacana, tá muito gostoso mesmo. Legal. E tem o Instituto Léo como parceiro. Vamos sim, somos sim, já estamos com vocês aí, ajudando a galera a afiar a serra, com certeza. Então, assim, pessoal, obrigado por vocês que ficaram com a gente aí esse tempinho, né? Passou muito rápido, né? E nos acompanhe aí, mês que vem a gente tá aqui de novo, né? E fica aí do nosso dia, né? Tá aí com o seu projeto? Vou estar acompanhando, não vou perder uma live de vocês. Muito bom, obrigado, Anderson. E aí, você marceneiro, você marceneira, tá com um projeto novo aí? Respira e planeja esse projeto direitinho. Vamos fechar esses ralos e vamos ganhar mais dinheiro, hein, pessoal? Uma boa noite para vocês e um beijo grande no coração de cada um. E até mês que vem. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.